Olá, sou Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam, e hoje eu estou aqui com a Bia Arbex. Bia, é um prazer imenso estar com você aqui hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada a você, Guilherme. O prazer é todo meu. Estar com você é sempre muito bom. Então, Bia, acho que pouca gente sabe, mas a Bia, além de amiga, né, de colega de lá de trás de empresas em comum, a Bia foi nossa mentora também quando a gente teve a ideia da prática. Ela foi uma das pessoas, a gente falou com algumas pessoas que a gente respeitava muito, que já tinham vivências relevantes para poder contribuir. Ela foi uma das pessoas que aportou muito lá no nosso início e aporta até hoje, né, Bia? A gente estava tomando um café antes de começar aqui e eu estava te contando da última vez que a gente se encontrou, que não faz tanto tempo, foi quando até surgiu a ideia da gente marcar o podcast. Você me deu um insight muito legal de um negócio que a gente está estruturando aqui, que ainda é meio segredo, mas como aquilo mudou assim a forma de encarar. Então, realmente, como é valioso, e acho que a audiência aqui vai perceber rapidamente o valor de toda a tua experiência, a tua vivência e as dicas que você vai poder dar sobre os temas que a gente vai falar. A gente nem lembra, né, quando começou a prática. Já faz tempo, né? E a gente tinha tanta certeza que ia dar certo que não precisava nem de mentoria, né? Legal. Muito legal estar aqui com vocês. Então, obrigado. Então, a Bia foi CEO de multinacionais, teve executiva de grandes empresas, né? Teve uma carreira ainda em empresas maiores, né? Em grandes empresas multinacionais, como eu falei. E agora ela está numa atuação um pouco diferente, né? Mais como conselheira, como consultora estratégica, né? E aí, conta um pouco disso, como é que foi essa mudança, esse momento que você está vivendo. A gente tem um problema quando a gente faz o que gosta, né? Que a gente não vai parar nunca. E a gente acaba construindo uma carreira, né, Guilherme? Eu acho que carreira é uma coisa que a gente constrói. E para mim foi muito bacana, foi uma transição muito legal. E há pouco mais de 5 anos eu deixei a carreira corporativa para fazer o que eu estou fazendo hoje, porque eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse fazer até o fim da vida. E é exatamente onde eu estou agora, fazendo isso, apoiando essas empresas aí com um perfil bem diferente de onde a gente veio, o que complementou bem a experiência, mas que me permite trabalhar até o fim da vida e ajudar as empresas até o fim da vida, o que é muito legal, né? Muito bacana. O que é muito bom. E você, assim, de toda essa tua experiência, como é que você vê essa questão da estratégia, né, da liderança, esses aspectos super importantes que você trabalha com essas organizações? O que você tem o que tua experiência traz desses conceitos, né, de estratégia e liderança? Você sabe que eu refleti recentemente sobre isso, porque eu tive um presente, bem planejado, mas foi um presente, de poder viver estratégia e liderança, que são as duas práticas que eu mais lido, no planejamento e na execução. Então, isso foi muito bacana, porque pensar estratégia, pensar liderança macro é muito valioso, mas executar isso é muito valioso. Essa é a diferença entre ser consultor e executivo muitas vezes. Então eu tive esse presentão de poder lidar com isso. Somado ao presente de poder fazer isso em cenários e perspectivas muito diferentes. Então, falar disso em grandes corporações tem um significado. Então, falar de estratégia e liderança em grandes empresas é muito legal. Você tem metodologias consolidadas, você tem um capital intelectual aportado muito alto, porque você lida com gente muito profissional, você tem uma estrutura de suporte muito valiosa, então isso te dá um background muito bom. E do outro lado, quando você trabalha com empresas menores ou empresas familiares, que é o oposto disso, você às vezes não tem as metodologias, mas muito mais comum você ter líderes muito fortes, com culturas muito enraizadas e muitas vezes com tomadas de decisão muito rápidas. Então, tudo tem um contraponto. E quando se lida com essas duas coisas, eu acho que eu acabei concluindo uma coisa que eu agora dou aula, pasme, porque eu não tenho paciência para isso, mas eu sou professora convidada de uma pós-graduação, eu dou aula de empreendedorismo para artistas. E eles sempre me fazem essa pergunta sobre estratégia e liderança, como lidar com isso. E eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que o que eu aprendi é um binômio. De sonho com disciplina. Legal. O que quer dizer isso? Todo negócio de sucesso, ele precisa ter um bom sonho. Às vezes chama propósito, às vezes chama visão, mas é um bom sonho. E tem que ter muita consistência de execução. E tudo, quando você não junta as duas coisas, não funciona. Sonho sem disciplina é só uma boa ideia. E só disciplina também não, né? E disciplina sem sonho não tem um limite, porque não traz as pessoas para perto. Claro. Então, acho que o que eu aprendi disso tudo é isso. E isso que foi bacana para mim. Eu acho que é aí que eu tô nesse momento. Legal, muito legal. Muito legal esse binômio aí. É bem legal. Já fica uma dica boa. E queria te perguntar uma coisa. Na tua trajetória, teve algum momento, algum divisor de águas assim na tua carreira que você
gostaria de contar pra gente, que fez Sempre mudar tem, alguma né? coisa? Sempre tem. Depois você pode falar da sua também. Eu acho que como executiva, o grande divisor de águas para mim foi quando eu saí da cadeira de especialista em marketing, especialista em planejamento, e fui para a cadeira de CEO. Porque a moeda é outra, o jogo é outro, as habilidades são outras. Então, obviamente, você só pode subir para uma cadeira dessa se você tiver uma carreira de especialista, porque isso te valida e te habilita. Mas essa mudança de uma especialista numa área para uma carreira de CEO, que você é muito mais generalista, foi um grande divisor de águas. Porque ali eu tive que desenvolver outras habilidades. E não depende só de você, né? Claro. Não existe. Quando você é especialista, você tem um certo controle sobre o resultado. Quando você é CEO, você tem que ser um líder, que você tem que ter um monte de gente responsável pelo resultado que você tem que mover. O dia só tem 24 horas. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Né? Então, isso foi um divisor, foi onde eu desenvolvi, acho que algumas das minhas maiores habilidades eu tive que desenvolver ali, sim. Foi um divisor de água, sem dúvida nenhuma. Legal. E assim, como CEO que você falou, que foi esse momento, né? E agora como consultor, é um dia a dia completamente diferente, né? Como lidar com essa mudança também, né? Se aquela foi um divisor de águas, essa é o maior desafio. Por quê? Porque imagina que você leva 30 anos numa carreira executiva, entregando resultado, projeto, planejamento, entrega, delivery, mercado, e de repente você não é mais executivo. Então, esse foi o maior desafio. O maior desafio está em qual é a dosagem certa de ser um conselheiro ou um consultor e de ser um executivo. E eu acho que não tem fórmula. Eu acho que é muito individual. Você pode eu fui estudar governança, fui estudar consultoria para poder fazer esse trabalho, aprendi tudo e tá cheio de regra. Mas eu acho que o consultor e o conselheiro ele acaba tendo uma certa personalidade. Tem um limite. Então, tem consultor de manual, tem conselheiro de manual, que aí é bem diferente do executivo, e dá para você misturar um pouquinho, mas é sempre muito difícil. Para mim, é muito difícil como consultor ou como conselheiro, especialmente, porque tem hora que você quer pular da cadeira e executar. Aí, com o tempo, você vai aprendendo que muitas vezes os tempos são diferentes, as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, mas que você continua tendo a capacidade de influenciar e de apoiar. E tem hora que você vai botar a mão na massa e tem hora que você tem que se afastar, mas é bem diferente. Bem diferente, né? É, uma dinâmica bem diferente. O resultado não depende de você. Você é capaz de influenciar o resultado, mas não é você que entrega o resultado. Então aí tem uma diferença que muda a vida da gente, né? E tua atuação, pelo que a gente conversou, está muito nas empresas médias familiares, né? Não estou querendo criar um estereótipo aqui, mas assim, me parece que é mais ou menos esse segmento e você está gostando disso. Amo. E o tema da estratégia nessas empresas, como é que é essa questão na empresa familiar? Eu acho que a diferença aqui é que nas grandes empresas, a estratégia em geral, ela tem uma metodologia, ela tem um processo estruturado. Nas empresas familiares ou nas empresas médias, é menos estruturado o processo. Muitas vezes está na cabeça do cara. Entendi. E o desafio aí é você converter aquela ideia ou aquilo que está na cabeça dele em um plano de ação executável. E aí que eu acho que entra muito o papel do conselheiro da consultoria, que é garantir que esse cara tenha um mínimo de metodologia para execução. Porque você vê muito dono de empresa média, ou muita empresa familiar, onde o cara fica até impaciente. Porque ele tem a visão, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe qual é a estratégia, mas ele não executa, ele não tem capacidade de executar, ele não tem metodologia para isso, ele não tem gente para isso, ele não tem processo para isso. Então aí eu acho que as coisas juntam, sabe? Eu acho que as pessoas também não sabem, mas a prática ela também tem clientes de perfil familiar. Normalmente empresas grandes, né? Não é a maioria dos clientes, a maioria dos clientes são empresas que já estão profissionais no sentido de que não está só a família, ou já tem capital aberto, ou é uma multinacional, enfim. Mas a gente teve algumas experiências. E lá no comecinho, a gente teve uma experiência com uma em particular, é uma empresa até que já foi vendida, e foi uma experiência bacana, né? O presidente na época era o filho do fundador, e ele tinha uma formação super bacana como executivo, estudou fora, enfim. Tinha conceitos de metodologia avançados, né, de marketing, vendas, estratégia e tal. E a gente foi lá para ajudar a resolver uma questão que a empresa estava precisando dar um novo salto num determinado área, negócio dele lá. Mas sabe o que foi engraçado? Quando a gente começou a desvendar as análises desse problema e trazer as oportunidades, a gente confrontou uma verdade que ele tinha muito do histórico da empresa. Ele achava que aquele processo acontecia de uma determinada maneira, né?
E a gente mostrou para ele que não exatamente era daquela maneira. Aquilo criou um choque, foi tão difícil lidar com esse confronto de uma verdade já estabelecida, né? E aí a gente percebeu como também tem esse desafio, né? Às vezes de você tem que respeitar o legado, mas ao mesmo tempo, às vezes, como é que você convence a pessoa a enxergar, de repente, uma realidade um pouco diferente, né? Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro que existe uma confusão tremenda, né? Entre empresa familiar e empresa pequena. Sim. A gente esquece que algumas das maiores empresas do Brasil são familiares, né? Gigantes, né? Até de capital aberto elas continuam sendo um pouquinho, né? Verdade. Então isso é uma coisa muito comum. Segundo em geral, quando você está na primeira ou na segunda geração, esses caras nasceram ali. E eles tiveram sucesso ali. Uhum. Então, além deles não terem outras referências, eles têm sucesso. Então é muito mais difícil para um consultor ou para um conselheiro quebrar esse paradigma. Então você precisa ter outras habilidades ligadas que não são necessariamente só de negócio, porque a forma como você chega, o momento como você chega e o que você diz, até o jeito de dizer, como diz, né? Muda. E é isso que vai impactar, porque, por outro lado, é o que você falou, se o cara não comprar, não adianta, pode baixar o AI-5 ali que não vai acontecer nada, não vai fazer, né? E tem um certo, quando se fala de estratégia, de liderança, disso que a gente está dizendo em empresas familiares, tem tem uma frase muito boa, é assim, tá tudo lindo, mas esse negócio de consultoria, de planejamento, não é para mim não, eu tenho meu dia a dia aqui para resolver. Então tem essa dificuldade de você trafegar entre o curto prazo e o longo prazo, curto prazo e longo prazo, que é mais premente nessas empresas. O timing é outro, eu acho, sabe? E em relação à governança, o que você vê como essencial para uma empresa familiar começar a se estruturar quando ela está bem pouco estruturada, né? Uma empresa menor, assim... Olha, eu costumo dizer que a governança, ela tem uma característica muito especial nas empresas de capital aberto e nas empresas não de capital aberto. A empresa de capital aberto, ela implanta a governança porque ela tem que implantar. Uhum. Ela foi para a bolsa, não tem outra escolha. Eu tenho que ter um conselho administrativo porque faz parte do ritual todo. Uhum. As empresas que não, em geral as empresas familiares, a governança vem de dentro para fora. É quando alguma coisa acontece lá, que ele fala, eu preciso de mais alguma ferramenta. Uhum. Eu não vou dar conta sozinho, eu preciso pensar em sucessão, o meu negócio está ficando para trás, eu estou perdendo mercado, eu estou com um problema importante. Aí ele olha e diz assim, epa, sozinho eu não vou mais, eu preciso de alguém. E às vezes não é só uma consultoria, às vezes ele diz assim, eu preciso trazer essas pessoas junto comigo. E qual é a ferramenta que eu tenho para trazer as pessoas fora de dividir meu sonho? Então, por mais que você tenha ferramentas de gestão, a governança é uma ferramenta que apoia e acontece desta forma. Tá. Então, os momentos onde eu vejo a implantação de governança estão muito ligados ao passo seguinte, sucessão, saída, e muito ligado a quando o cara vai mudar de mercado. Entendi. Eu preciso remodelar meu aí negócio. Ele reconhece que ele precisa. Aí ele reconhece que ele precisa desse tipo. Eu ia até te perguntar isso, tem um momento de virada, então são esses momentos, né? São os principais. A sucessão. É de onde vem. Tá. E aí tem um preconceito, Guilherme, que é assim, tratar a governança como um órgão super institucionalizado, que custa caro, que precisa ter figurinhas carimbadas. Isso é uma bobagem tremenda. Governança, que não me ouçam alguns dos conselheiros ou algumas das pessoas de governança, é só mais uma ferramenta. Uhum. É só mais uma ferramenta de apoio à gestão, só que não é uma ferramenta de apoio à gestão operacional, é uma ferramenta de apoio à gestão estratégica. E a formação da governança interna ou do conselho, com conselheiros independentes, é a riqueza do negócio. Lógico. Eu acho que aí é que está o segredo, sabe? Entendi. E buscando esse contraponto da tua vivência das grandes empresas lá, multinacionais, com as empresas menores, né, médias, enfim. Do ponto de vista da execução, você falou de quão chave a execução é em qualquer processo, né? Como é que é a diferença dessa questão da execução na empresa grande e na empresa... Da governança ou da estratégia? Da execução da estratégia, aí falando mais da estratégia. Eu acho que a execução da estratégia na empresa grande é muito mais estruturada. Uhum. Então as metodologias estão instituídas, a gente tem processos mais estruturados para isso, é muito comum, essa é a parte boa, é muito comum ela se perder, porque as empresas grandes e as grandes corporações, muitas vezes elas fazem trocas de gestão no ciclo anual de resultado, e aí esse negócio se perde, começa de novo, e existe uma tendência de voltar para o zero, que é onde se perdem as empresas, onde as pessoas não são mais trocáveis, assim, né? São executivos. Perfeito. Na empresa familiar, tem mais dificuldade de entrar a estratégia, porque tem essa coisa de eu preciso de coisa de curto prazo, estratégia não é para mim, esse negócio de metodologia é muito complicado, é caro. Por outro lado, na hora que implanta e executa, e as pessoas compram
ela é muito mais fácil, mais rápida e mais sólida. Você consegue criar um frame e todo mundo se norteia por aquele frame. Entendi. E como tem uma rotatividade menor, e em geral o dono está lá dentro, ele é que Tem um norteia, ele é o PMO do projeto, em geral é mais fácil de fazer. Então eu acho que a grande diferença é essa. Mas todo mundo que leva estratégia a sério tem sucesso. Legal. Né? Eu acho que tem isso também na empresa menor ou a empresa familiar, ela tem que, sem confundir os conceitos, mas assim, a empresa familiar, o compromisso com o longo prazo, que às vezes é uma coisa que a gente não vê, né? Completamente é um baita diferente. desafio na empresa grande ter realmente as pessoas com compromisso de longo prazo, né? A gente vê muito isso, assim, a gente nos projetos de consultoria tá todo momento sendo testado com isso, né? Você olha e fala, não, mas isso aqui não parece fazer sentido. Não, mas pro curto prazo faz e tem uma força que parece que E puxa, tem uma né? coisa que é muito valiosa, que é assim, as empresas de capital aberto, os acionistas são distribuídos. A agenda não é sempre tão clara. A empresa de dono é uma empresa que a agenda está ali. Tá concentrado. Eu quero fazer sucessão, eu quero vender, eu quero sair. Óbvio, não é todo mundo que sabe, mas está ali, a agenda está ali, você sabe qual é a agenda. Então, aí tem uma questão que nós, do lado de cá, temos que aprender a fazer, que é não tratar também estratégia como uma bíblia que tem que ser seguida. Que eu acho que isso é o que mudou muito. Que é o conceito da estratégia dinâmica, né? Não existe mais aquela coisa que eu vou criar um frame estratégico e siga ad eterno, Fixo, né? porque isso aí muda de meia hora. Até porque Então, o mundo muda muito mais rápido a cada momento. dá para falar sobre isso? Então, é assim, eu acho que tem uma habilidade em desmistificar, em mostrar que a estratégia ela é super dinâmica, que ela acontece o tempo inteiro, o dia inteiro, mas que a importância de você ter um frame básico de onde você está, para onde você vai, é o que faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Por isso que juntar sonho com disciplina funciona, né? Claro. Eu acho que é aí que está o segredo, o segredo né? é essa junção. Para mim é esse, né? E assim, o que a empresa grandona lá, multinacional, pode aprender com a empresa familiar, você acha? Ser mais rápida. Pelo amor de Deus, agilizem. Eu acho que o grande aprendizado eu acho que ela tem que entender a importância do sonho. Não é um quadrinho na parede, não é uma consultoria de posicionamento e de branding que vai dar, é um sonho real, é uma dor real que você está endereçando e a rapidez com que se toma a decisão. Eu acho que as metodologias mais modernas de gestão já estão trazendo isso para as grandes empresas, mas eu não sei até que nível. Os grandes empresários, eles tomam risco e as pessoas acham que é um risco desmedido e de ponto de vista pessoal, e é um engano. É o que você falou. A gente encontra grandes empresários em empresas familiares e médias que têm uma formação brilhante. As pessoas têm um preconceito, né? E são pessoas brilhantes, só que eles são muito mais rápidos. O risco ninguém toma risco não calculado, mas isso não existe. Então, toma mais risco, é mais rápido na decisão, acerta e erra muito mais rápido. Eu acho que tem isso. Em geral, essas empresas elas têm uma mão, o pulso no mercado muito mais próximo. Muito mais próximo. A gente vê muito em grande empresa, muita gente sentada atrás da cadeira sem ir para o campo. Então, acho que tem muito aprendizado aí. E o inverso? O inverso para de dizer que você não precisa disso. Para de dizer que eu cheguei até aqui porque eu sou bacana, eu conheço tudo, eu sei do meu negócio, eu conheço meu cliente, eu sei tudo isso. Entenda que existe, como você falou, metodologia, existe processo, existem coisas que você não está vendo e que essa é a ferramenta para isso, né? Então, com certeza. É o que você falou do que você viveu lá com o seu cliente. Com o cliente, exatamente. A primeira consultoria ele vai dar pancada. Aí ele troca, é como conselho. É muito comum, Guilherme, empresa pequena que implanta conselho, o primeiro dá errado. Com certeza. É como contratar uma consultoria de estratégia pela primeira vez. Ele vai contratar a consultoria, vai pagar, vai reclamar, vai dizer que não precisava, aí ele vai tomar um tombo de ciclo de negócio, aí ele vai contratar a segunda, ele vai começar a entender que tem certo valor. Quem passar por isso mais rápido, absorve muito mais rápido e vai muito mais rápido, né? Com certeza. Acho que a dica é essa, eu acho, para os pequenos, sabe? Isso eu acho que é muito, muito claro, né? Para os menores, né? E a questão da velocidade que você falou de tomar decisão é uma coisa muito impressionante. A gente mesmo que lida com esses diferentes perfis, a gente percebe no processo, por exemplo, de um orçamento para um projeto, né? A velocidade que uma empresa, a agilidade que uma empresa que tem uma estrutura mais enxuta ou uma decisão mais centralizada, como é que é, e às vezes outras que os executivos te chamam, tem uma urgência às vezes, e aquilo leva, às vezes, meses, né? Então, assim, é uma pseudo-urgência, né? Acho que isso ainda é muito comum nas grandes empresas, né? Apesar de toda essa era de inteligência artificial que a gente está falando, de tanta velocidade, mas ainda as decisões são muito lentas, né? Também concordo com você. E nas outras, é o cara entender que ele não é o sabe-tudo, sabe? Porque, às vezes, uma consultoria, um conselho, ele acelera um processo de uma forma
Por que não? Por que não ter um cara especialista? Muitas vezes ele não tem bala, ele não tem time, ele não tem estrutura para ter um cara especialista num determinado tema. Inteligência artificial é claríssimo. Até ele estruturar dentro da empresa dele uma área de inteligência artificial. Já foi, né? Já foi. Tem ferramenta mais rápida e mais fácil do que uma consultoria ou de um conselheiro independente ou de trazer um especialista para te acelerar a curva de aprendizado e de negócios desse negócio? Então, eu acho que devagar esses caras estão aprendendo a botar dinheiro nisso, a botar tempo nisso, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem muito esse papel de ajudar nisso, sabe? Entendi. E como conselheira, né, que é um papel diferente da consultora, né, como você falou, que põe menos a mão, né, tem um papel ali de mais perguntar, né, do que dar as respostas, mas como é que funciona para você conseguir fazer com que a liderança dessas empresas desse perfil tenha uma visão estratégica, do ponto de vista do conselho, quando você tem esse papel mais de conselheira? Como é que você ajuda a construir isso? Como é que é esse caminho? Primeiro que conselho pode vir Deus aqui dizer, a posição de conselheiro é uma posição de confiança. Em empresa familiar e empresa média, mais ainda. Porque você está lidando com o dono, com o fundador, com o acionista majoritário. Então, precisa ter uma relação de confiança. E isso se estabelece com o tempo. Tem que bater o santo e tem que ter essa relação de confiança. O segundo ponto é o seguinte, você tem que ter uma pauta que trafegue entre longo e curto prazo o tempo inteiro. Porque se você entra com o manual da governança e do conselho, você vai dizer, olha, para introduzir um conselho, você precisa ter um planejamento estratégico, uma visão de longo prazo, né? O cara vai dizer, tá bom, e aí? Eu não vou sobreviver, meu amigo, eu preciso que você me ajude agora para terminar o ano e entregar o resultado. Então você precisa ser capaz de construir uma pauta que enderece as duas coisas. Quando você tira da frente o urgente e o desesperador e consegue a cada reunião introduzir um pouquinho da pauta do longo prazo e da estratégia, eles vão começando a ver como essas duas coisas se juntam. E com o tempo, o que era de curto prazo vai descendo para a estrutura da empresa e as discussões vão ficando cada vez mais estratégicas. E aí a estratégia funciona. E aí você começa a introduzir, no primeiro momento, planejamento de médio e longo prazo, depois você começa a introduzir modelagem de novos negócios, fusões e aquisições, novos investimentos, que são as pautas mais estratégicas. Então, tem a ver com a maturidade do conselho, com a maturidade dos conselheiros, com a maturidade do acionista e do sócio e com o momento que a empresa está vivendo. Então, essa é a engenharia do conselho. É saber equilibrar essas coisas todas. Legal. O momento da empresa, o momento das pessoas, o momento do negócio, do mercado, junta tudo isso e consegue construir uma pauta equilibrada. Senão vira proforma ou senão vira uma coisa pouco útil. E uma coisa que eu acho que algumas pessoas têm curiosidade, que eu já vi perguntarem, assim, como é que é a intensidade do trabalho do conselheiro nesses ambientes? Assim, como é que costuma funcionar? Não tem fórmula. Cada um pode vir. Cada um é de um jeito. Eu sou conselheira de 3 empresas. Sim. Tem uma que é uma reunião de um dia inteiro, uma vez por mês. Tem uma que é quinzenal. E tem uma que, dependendo da fase, eu tenho reunião toda semana. Uhum. Na pandemia, teve conselho que a gente tinha reunião uma vez por semana de meio período. Claro. Então, depende muito. É muito customizado a formação do conselho. Você tem que respeitar. Se você vem com um manualzinho de conselheiro, de boas práticas de conselho by the book, é muito mais difícil numa empresa desse formato. É bem ad hoc o desenho. É bem ad hoc. E como é que é? Porque assim, tem uma questão, como você falou, muito de confiança do dono, né? Para também... primeiro tem que ter uma questão que ele precisa admitir que ele está no momento que ele precisa de ajuda, né? Eu brinco também na consultoria assim, né? Não existe projeto se o cliente não achar que precisa de ajuda. É tão simples quanto isso, né? Eu brinco, o cliente achar que precisa de ajuda, ele reconhecer em você a pessoa que pode ajudar, né? E o ambiente onde ele está achar isso também, ter abertura para isso. Às vezes você não tem essa confluência desses 3 elementos. Às vezes você tem um ambiente que é avesso ao trabalho, o executivo até quer e acha que você é a pessoa certa, mas ele não consegue aprovar, né? Como é que é esse processo de se aproximar do dono, fundador? Nessa situação, eu acho que eu estou numa situação mais fácil que a sua. Vou te dizer por quê. CEO e fundador é o cara mais solitário do mundo. Eu brinco com as pessoas que o dia que eu virei CEO, no dia seguinte eu não tinha mais com quem almoçar. Ninguém mais queria almoçar comigo. É uma posição muito solitária, Guilherme. Ser fundador, por quê? Porque por mais que seja sua família, por mais que você tenha uma equipe super próxima, tem coisa que é só você. Que você não pode dividir com ninguém, que você não tem com quem falar, então é muito solitário. O conselheiro,
especialmente o conselheiro independente, ele faz um papel muito valioso de sparring desses caras. Do mesmo jeito que um consultor de estratégia. Então, é mais fácil, porque o cara já sofre de solidão. Eu não conheço nenhum fundador, nenhum CEO de empresa média que não tenha a dor da solidão. Claro. Então é mais fácil. Ele pode nem ter, não tá vivendo isso naquele momento, mas na hora que ele vê que ele tem alguém com quem ele pode trocar, e tem uma vantagem, eu sou conselheiro independente nas empresas que eu estou. Como conselheiro independente, o meu compromisso é com o negócio. Óbvio que eu tenho que respeitar os interesses dos sócios, mas sempre vai ser a opinião de quem está olhando esse negócio para gerar perenidade, para deixar um legado interessante, para melhorar resultado. Então aí tem uma coisa valiosa. Você prefere essa perspectiva, inclusive, né? Eu acho bem legal, porque você é sócio. Você tem um interesse lá, eu preciso de dividendo, eu preciso dividir, eu preciso pensar no meu filho, que eu preciso deixar grana para esse cara, eu preciso pensar na minha saída, o que eu quero, em quanto tempo. O cara aqui tá olhando, o independente em geral, ele tá mais ligado no mercado, no negócio, então é bacana também. Você vê que tem bastante variável, né? Tem. E tem uma pauta que ela tá super, né, em voga e ao mesmo tempo tem certas polêmicas e tal, que é a questão da liderança feminina nas empresas, né? A gente falou aqui em outros episódios, talvez em multinacionais, um pouco como é que isso funciona. Como é que essa pauta tá nas empresas familiares? Ela é uma pauta presente? Eu não sei se eu sou uma pessoa sortuda, eu não sei se eu fui privilegiada, eu vim do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, quando eu fui executiva do mercado financeiro, era um mercado muito masculino. E eu fui CEO muito cedo. E mulher, quando não tinha, né? Mas eu nunca vivi esse preconceito. Então eu sempre decidi por ignorar isso na minha carreira executiva. Até eu começar a encontrar ambientes masculinos com menos penetração. Em tecnologia existe muito uma certa, por incrível que pareça, né? E aí uma vez eu ouvi a Luísa Helena falando uma coisa e eu mudei. Ela disse o seguinte, olha, você pode não ter vivido isso, mas o fato é que existe isso. E isso é uma coisa histórica. E se por um período de tempo a gente precisar levantar essa bandeira para corrigir um erro histórico, a gente deve fazer. Dali para frente eu comecei a olhar isso de uma outra forma. Então eu acho que tem esse papel, ainda tem uma certa... Não tem diferença entre ser familiar ou não. Agora tem uma certa... É um greenwashing do mesmo jeito que sustentabilidade, em ter mulheres nos conselhos, mulheres nos cargos de liderança. Mas no bottom line, você precisa corrigir o erro, mas você precisa ser eficaz, né? Se você não entregar, você pode ser o que for. Então, mas nas empresas... As empresas onde eu estou não tem nada disso. E olha que eu tenho empresa... Eu sou conselheira de uma empresa no Rio de Janeiro, de 3 homens que vêm do exército. O mais novo tem 70 anos... E eu sou mulher e sou a única conselheira independente. Legal. Então eu não vivi isso, assim, eu não sinto esse preconceito. Entendi. Também está muito ligado ao fato de eu ser a pessoa de mercado, de estratégia. Tem muita mulher em cadeira de recursos humanos de pessoas nessas posições. E como os conselhos e a governança nasceram por origem em compliance, então tem muita gente financeira, muita gente da área jurídica, tem mais homem por natureza. Não é bem um preconceito, é uma coisa meio natural, né? Que é uma correção... Talvez geracional. Não sei, não tenho assim... Entendi. Eu não vivo esse drama assim tanto. Não, mas era mais como é que você vê, acho que legal que você comentou, mas né? Acho que sim. Bacana. Vou te fazer uma outra pergunta. E o momento do Brasil hoje nas empresas que você está vendo? Porque assim, tem muitos desafios, né? Se você está vendo mais que tipo de agenda de desafio? É mais de eficiência? De tentar crescer? Na verdade... eu costumo dizer que as 3 grandes alavancas que estão na agenda, a primeira, sem dúvida nenhuma, é a oscilação econômica. E eu estenderia mais do que o Brasil, porque não existe mais muito essa fronteira, né? E antes, o Brasil era um problema, agora o mundo é um problema. Então, as oscilações econômicas, elas estão na agenda. Faz com que a gente tenha que ter muito mais rapidez e estar muito mais conectado em economia, que é uma área antes que você estudava macroeconomia, olhava os grandes movimentos, cruzava com potenciais de mercado e exercitava aquilo. Agora não é mais assim. O negócio acontece o tempo inteiro, muda o tempo inteiro, alguém toma uma decisão lá, a China faz não sei o quê. Você imediatamente. Então toda a pauta tem esse assunto. A segunda coisa é... E nesse momento as guerras também pioram ainda mais isso. Tudo. Né? Eu sou conselheira de uma importadora que passa por um monte de lugares e aí o que eu faço? Ou na época da pandemia, quando os fretes internacionais pararam, o que você faz?
Então, não tem, essa moeda existe, você tem que estar antenado o tempo inteiro e entender rapidamente qual é o impacto. Mas tem outras duas variáveis fora economia que estão nas agendas. A primeira são os avanços tecnológicos. Então, nem existe a conversa sobre tem ou não que absorver todos os avanços tecnológicos, introduzir ou não, ficar reclamando de inteligência artificial, isso nem existe. O que existe é como fazer, qual é o jeito mais rápido de absorver isso e vamos em frente. E isso vale para a empresa de 20 milhões, para a empresa de 200 milhões, para a empresa de bi. E a terceira é a relação das pessoas, dos clientes, com as marcas e com as empresas, que isso mudou completamente. Então não existe mais a figura do consumidor, do funcionário, do ciclano, do beltrano, eu me comunico, quem se comunica comigo, as relações estão totalmente mudadas e você tem que saber trafegar nesse ambiente. Então, tudo meio misturado. Os 3 grandes temas estratégicos de conselho são esses. Legal. E estão nas agendas, sim, de todas, da pequenininha para a grandona. E a inteligência artificial? As pessoas estão ainda assustadas com isso ou estão já tomando as ações? Olha, você tem de todos os tipos, né? Eu acho que se eu juntar tudo, todo mundo já entendeu que tem que ter, todo mundo já sabe que é uma questão de tempo, mas ainda tem uma certa coisa de não sei bem como fazer, não sei bem quanto... Você sabe que a fala não é nem quanto custa, é mais como fazer e de verdade no que pode me ajudar. Interessante. Então tem uma diferença clássica dentro das empresas em uso da inteligência artificial na gestão. Como é que eu implanto isso na gestão para melhoria de processo, para tratar o que tem aqui dentro, que está ligado à eficiência operacional. E a outra que é toda a inteligência artificial ligada a mercado, a dados, como eu projeto, como eu faço o futuro. Mas eu acho que está muito mais ligado ao como e quem é o melhor parceiro para usar, em que exatamente pode me ajudar. No começo era, vamos analisar dados, depois vamos predizer. Agora, como eu uso os agentes? E é tudo em meia hora, né? Começou ontem, já está todo mundo lá formatando a gente. Ontem eu li uma matéria, você viu uma matéria da Century? Criou uma área só para fazer. Então, eu acho que está sim, nesse pé. Mas ainda é experimental. Eu tenho, né? Eu tenho alguns casinhos aqui e ali de uso, mas nada assim, já está incorporado. Em escala, já... né? Não, acho que... ainda não. Tem mais fala do que fato aqui. Vamos falar de uma questão que eu acho que ela é delicada, né, nas empresas familiares, que é quando tem que ter uma mudança na gestão ali, os parceiros, às vezes, de longa data do fundador. Você estava comentando um pouco disso comigo em outro momento. Como é que trazer esses temas pro CEO, pro fundador? É muito legal, depende da geração que você tá? Eu já vivi muitas situações. Por exemplo, eu sou conselheiro de uma empresa que está indo da primeira geração para a segunda. Os caras de 70 anos. O que aconteceu? Os 3 fundaram um negócio bárbaro, fizeram 70 anos, o negócio vai super bem, e eles sentem que eles precisam fazer, até para viver um pouco, né? Então, essa sucessão, ela demanda ferramentas para poder fazer. Aí a governança é a melhor ferramenta que existe. O cara mesmo sente a necessidade. Existem casos, eu faço um outro projeto, eu sou conselheiro de uma outra empresa que também lidou com isso. Começou o conselho porque está na segunda geração, são 3 primos, e os 3 primos não têm sucessor. Os filhos dos 3 estão fora do Brasil. É um negócio super rentável, os 3 são executivos, e estão lá, já são a segunda geração, mas não tem terceira geração. Entendi. E eles não vão vender o negócio. Aí eles precisam começar a ter outras ferramentas para lidar com isso. Agora... Então, esses caras, eles tinham a necessidade, é muito mais fácil. O jeito é quando você está lidando com empresas onde ainda não estão vivendo esse tipo de situação, e aí você lida com isso. Porque a melhor hora para falar de sucessão é quando você não precisa. Eu fiz um projeto de sucessão também para uma empresa que o cara morreu de um dia para o outro. Aí não tinha o que fazer, porque ele não se preparou para a sucessão e quase quebra a empresa. Então, sucessão é um tema que tem um certo tabu. As pessoas têm dificuldade em falar porque acham que elas são imortais e que... Imagina, eu vou falar de morte com meu pai? Ele vai achar que eu estou querendo que ele morra? Mas né? Mas tem que estar preparado. Mas a melhor hora para falar é exatamente quando você não precisa. Quando está tudo bem, né? Exatamente. Que aí você toma as decisões com mais calma, né? Pensa melhor, né? Então é um pouco do que eu observo. Interessante, muito bom essa reflexão. É bem legal, é bem divertido. E assim, se tivesse que considerar, qual que é o maior mito que tem em relação à estratégia nas empresas familiares? Não é para mim e é caro. É caro, né? É caro, é demorado. Esse é o maior mito. Tem que desmistificar, tem que mostrar que não é, que é simples, que é fácil de fazer, que qualquer um pode fazer. Eu acho que o maior mito é esse.
Fica uma coisa meio do desconhecido, às vezes, também um pouco, né? Não sei. Eu acho que tem uma discussão importante, especialmente nos mercados de consultoria, onde se criou... Porque hoje existe uma segmentação no mercado de consultoria valiosa, mas as grandes consultorias que falavam eu sou uma consultoria de estratégia, até elas baixaram um pouco, mas criou uma imagem de que consultoria estratégico é para grandes empresas, que custa milhões de dólares. Eu acho que aí tem um Entendi, criou um pouco esse conceito errado, né? É um conceito errado. Eu acho que e é um conceito errado. Tem que experimentar para poder fazer. Só quebra experimentando. E para alguma empresa familiar aqui que esteja assistindo a gente aqui, que conselho você daria para quem está pensando em tomar esses passos que ainda não tomou, de estruturar melhor governança, de experimentar estratégia? Eu acho, Guilherme, que o principal conselho é que... Sabe a síndrome do cachorro molhado? Sei. É essa que eu acho. Eu acho que não se olhe como menor, não se olhe como menos. Tem um preconceito de que essas empresas menores ou que as empresas familiares são menores ou menos. Isso tem que quebrar. O sucesso não tem tamanho, não tem manual. Então, se eu tivesse que dar um conselho não se olhe dessa forma. Garanta que você tem um sonho, uma boa execução, que você vai ter sucesso como qualquer outra empresa, de qualquer tamanho, de qualquer mercado, de qualquer segmento. Eu acho que esse que é a grande dica. E use as ferramentas, né? Use o que está disponível por aí, porque funciona. Legal, muito legal. É isso. Bia, muito obrigado, foi excelente o rápido. papo. E assim, foram dicas bem bacanas aí, práticas, né, de como encarar essa diferença da empresa multinacional, da empresa familiar. Legal. Foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu, imenso, e muito bom a gente estar juntos, né? Depois de tanto tempo. Com certeza. Muito sucesso. Obrigado. Beijo grande. Então chegamos ao final de mais um Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.